A Prefeitura de Caçapava está com matrículas abertas para a educação infantil em 2019. A repórter Carolina Silva tem outras informações. As matrículas podem ser feitas até o dia 26 de outubro aqui em Caçapava e os responsáveis pelos alunos precisam procurar a escola mais próxima para fazer a matrícula. Quem vai dar outras informações para a gente é a Silvia, que é chefe de divisão da educação infantil aqui de Caçapava. Silvia, quantas vagas estão disponíveis para a educação infantil aqui na cidade? Olha, nesse momento nós temos disponíveis em média 500 vagas, que variam de crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses. Tem uma escola aqui em Caçapava de educação infantil que é de período integral, né? Qual o critério para conseguir uma matrícula nessa escola? Bem, nós temos 5 escolas de período integral para crianças de 3 meses a 3 anos. E uma escola para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. E o critério para acesso é você ter mãe trabalhadora com menor renda. Todos podem se inscrever, mas este é o critério. E para educação infantil, sem ser a escola integral, de meio período mesmo, qual que é a idade máxima, qual que é a idade mínima para poder fazer a matrícula? Olha, nós temos escolas de período parcial, que nós chamamos, para as crianças de 3 anos a 5 e 11 meses. Temos vagas para todas as crianças de 4 e 5 anos. A mãe deve procurar a unidade mais próxima para que ela possa, junto com a documentação, fazer a matrícula. Quais são os documentos necessários? Além dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, tem outros específicos que você pode encontrá-los no site da Prefeitura. Muito obrigada, Silvia. Quem ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a Secretaria de Educação de Caçapava. O telefone aqui é o 3652-9350. Carolina Silva de Caçapava para o Repórter Setorial. Diante da grande quantidade de notícias falsas sendo espalhadas nas redes sociais, o Ministério da Saúde criou um canal para informar diretamente todos os brasileiros e esclarecer sobre as chamadas fake news, pelo menos quando o assunto é saúde. Você já recebeu alguma notícia falsa ou já mandou algo que não tinha certeza se era verdadeiro para alguém? As fake news estão por toda parte e a área da saúde não fica de fora. E para descobrir se uma notícia é verdadeira ou não, o Ministério da Saúde criou um canal de comunicação por meio de um aplicativo de mensagem instantânea que possibilita que a população consulte a veracidade da informação. Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens de texto ou imagens que tenham recebido pelas redes sociais para verificar se a informação procede antes de continuar compartilhando para o telefone 061 99289 4640. Esse canal de comunicação do Ministério da Saúde é exclusivo para o combate à fake news e não deve ser usado como serviço de atendimento ao cidadão. Informações sobre o Sistema Único de Saúde devem ser encaminhados para o Serviço de Ouvidoria do SUS pelo 136 ou a Secretaria Municipal de Saúde. A fim de testar o sistema, a jornalista Luana Masquerim utilizou o canal de atendimento e teve sua dúvida respondida. A resposta foi até grandinha, com bastante informação, e ainda colocaram uma resposta complementar, um site, que era um link do Ministério da Saúde para eu acessar, para eu ter mais informações. Aí depois eu agradeci e na hora eles já agradeceram. Então deu para ver que não era nada assim automatizado demais e era algo com informação verdadeira, com informação com conteúdo. Disseminar notícias falsas sobre medicamentos que curam o câncer ou até que vacinas podem ser prejudiciais gera insegurança na população. O peso dessa questão de você compartilhar uma informação falsa quando envolve um aspecto da saúde de alguém é algo muito sério, porque envolve a vida, o tratamento de alguém relacionado a alguma doença. De repente, a pessoa deixa de procurar um tratamento porque está ali acessando informações pela internet e muitas vezes essas informações são falsas. As pessoas deixam hoje em dia de se vacinar por conta desse tipo de compartilhamento de informação. Então, na saúde tem um peso todo maior e especial porque envolve a vida das pessoas.
O contato direto com o cidadão é uma ferramenta que ajuda a tornar a verdade mais acessível. Então, um canal desse, ou de agências de checagem, qualquer coisa do tipo, acabam fazendo com que a população se sinta mais segura e mais incentivada a pesquisar, porque a informação está acessível, ela não depende de outra pessoa, ela não precisa entrar nas coisas burocráticas, nos relatórios burocráticos, pesquisar em artigos científicos, está ali mais próximo dela a verdade. O analista de mídias sociais ressalta que alguns passos são importantes na hora de verificar a autenticidade de uma notícia. É sempre importante você acessar a informação inteira, você não se levar só por um título bombástico ou você se permitir compartilhar uma informação que seja positiva demais ou negativa demais em relação a algo ou a alguém, porque geralmente essas informações carregadas de adjetivos, elas provavelmente elas têm um fundo ali de inverdade. Então é importante você checar a fonte também, o veículo fonte daquele material, para saber se é um veículo mais tradicional, que você conhece, que você tem um nível de confiança maior. Vamos agora ver as vagas de emprego oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Pindamonhangaba. Confira. Auxiliar técnico eletrônico, instalador de alarmes residenciais, instrumentista industrial, recepcionista atendente e supervisor de serviços de contabilidade. Existe também uma vaga para operador de caixa para pessoa com deficiência. O pátio de Pindamonhangaba está localizado na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. E em Moreira César, o pátio fica na Avenida José Augusto Mesquita, número 170. O telefone para mais informações é o 3643-1518. A partir de 2019, o Vale do Paraíba vai ter menos representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Em nossa região, somente 3 candidatos foram eleitos. Taubaté terá um deputado estadual, já São José dos Campos conseguiu eleger um federal e um estadual. Número pequeno se levarmos em conta que a RM Vale tem 39 cidades e mais de 1.700.000 eleitores. Nomes de peso da política regional, como Afonso Lobato, Hélio Nishimoto e Poliana Gama, não tiveram votos suficientes para permanecer no cargo. Somente Eduardo Cury conseguiu a reeleição. Na entrevista de hoje, o cientista social Leandro Besseneri vai falar sobre a representatividade política e sobre como essa queda no número de deputados pode impactar no desenvolvimento da região. Hoje nós vamos avaliar aqui a questão da eleição, né? Porque o povo não está entendendo muito bem como é que a gente deixou de ter 2 deputados federais na região para ter um só, e tinha um deputado estadual, passou a ter 2, né? São vocacionados do Vale, e teve uma votação muito grande aí para o PSL, né? Foi na cauda do cometa Bolsonaro, ou também teve um fator de religião a impulsionar tudo isso? Nós vamos avaliar essa questão com Leandro Besseneri, que é cientista social e doutorando em demografia. Satisfação em tê-lo conosco para avaliar esse processo. Tudo bem? Tudo bem, a satisfação é minha. O que aconteceu? Foi a religião ou foi o fenômeno Bolsonaro que modificou esse aspecto de eleição? E essa história dos candidatos da gente aqui, né, que acabam fazendo campanha para prefeito, ao invés de fazer campanha para deputado, federal, estadual. É uma análise importante para a gente ver. Sim, eu acho que é uma análise bastante interessante que a gente tem que fazer, né? Não só sobre a perspectiva política em si, mas olhar o panorama geral com aspectos sociais, políticos, econômicos e demográficos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no contexto que a gente vinha vivendo aí nos últimos anos, né, de 2014 para cá, então um contexto de crise econômica, de explosão de escândalos de corrupção, né, tudo isso impulsiona as pessoas a tentar mudar seu voto de alguma forma. O que eu acho muito complicado é que as pessoas elas tendem a procurar, nesse ponto, um salvador da pátria, né? E como a gente sabe, muito foco foi dado, um foco excessivo foi dado para a questão dos presidenciáveis, né? E pouca atenção foi dada em relação aos nossos representantes nas câmaras, né, legislativas, tanto a estadual quanto a federal. E o reflexo disso na nossa região se dá com a redução,
né, de um deputado federal. Nós tínhamos 2 deputados federais na atual legislatura, né? Temos 2 deputados federais, agora só teremos 1. E 2 deputados estaduais que nós tínhamos, manteremos 2 novos deputados, né, na Câmara Estadual aí de São Paulo, na Alesp, né? Agora, a gente fica vendo aqui essa coisa... A eleição me pareceu esse ano plebiscitária. O cara escolheu direita ou esquerda e foi realmente o que emplacou. Isso se a gente pensar um pouco em relação aos presidenciáveis, né? Em relação aos deputados, até mesmo a governador, é uma situação ainda um pouco nebulosa, né? Mesmo que tenha, por exemplo, o PT tem a maior bancada hoje, seguido aí pelos apoiadores do Bolsonaro, impulsionados aí por esse partido PSL, e aí a gente tem as bancadas do Centrão, né? Então, muitos deputados foram eleitos e pessoas votando em deputados sem saber ao certo sua identificação ideológica, né, seu posicionamento ideológico, e sem perceber também a importância de se governar utilizando, né, de se governar sabendo, tendo como base um Congresso e um Senado, não, Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, um Congresso Nacional, para apoiar o seu candidato à presidência, né? Então, acho que focou-se muito na questão do Executivo, quem que vai ser o representante, polarizou-se demais a discussão entre o partido X ou o partido Y, o candidato da direita ou da esquerda, e se esqueceu de focar nos candidatos do Congresso, né? O PSL, de certa forma, recusou alianças no primeiro turno, né? Sim. Mas agora não vai ter jeito, né? Porque ou faz uma aliança com o Centrão, ou então não vai ter maioria para aprovar ou então não todas governa. as matérias, né? Exatamente. O que a gente vê historicamente, principalmente nas últimas eleições, né? A Dilma, em 2014, tinha a bancada do PT, o núcleo dela era muito pequeno, ela teve que acabar se juntando ao Centrão, e o Centrão, como a gente viu, ele apoiou o Geraldo Alckmin, quando viu que o barco estava furado, eles já correram para o Bolsonaro, e boa parte já está apoiando o Bolsonaro. Até o Dória. Inclusive o Dória. Os dois tiveram uma discussão áspera. Exatamente. Um chamou o outro de traíra, o outro chamou de covarde. Foi um negócio meio brabo, né? Exatamente. Então a gente percebe que o poder executivo ele depende sim do legislativo, e independente de quem for eleito, seja o Fernando Haddad ou o Bolsonaro, ele vai ter que negociar com o Congresso. E aí que está, porque ele vai ter que negociar com o Centrão, né? Então vai ter que tentar puxar o Centrão para o seu lado, estabelecer alianças para que ele possa governar. Temos casos aí na nossa história política do nosso país em que isso não foi feito. Então, se a gente pensar, por exemplo, no governo Collor, no último governo Dilma... Deu quase impeachment, só não deu impeachment porque ele renunciou antes. Exato. O povo fala muito em impeachment do Collor, mas não chegou a acontecer impeachment. Houve a votação, né? Mas ele renunciou. Ele renunciou antes, aí o ministro Sidney Sanches, na época, prosseguiu o julgamento para torná-lo inelegível, mas ele não levou o impeachment, não. Sim, e depois a gente viu a Dilma Rousseff, o que aconteceu, a mesma coisa. Então, assim, se tentar governar sem o nosso parlamento, né, sem as duas casas do nosso Congresso Nacional, aí o Senado e a Câmara dos Deputados, fica realmente complicado, né? E eu repito, eu acho que as pessoas elas não deram a devida importância para a questão dos nossos representantes no legislativo. E muita importância, muito foco foi dado para os presidenciáveis. Ô, Leandro, eu soube que você, dentro da sua escolha de matérias no ramo da demografia, fez um estudo ligando aí a religião, as escolhas, religião, a densidade demográfica, os conservadores que habitam mais os centros urbanos do que as zonas de periferia, e que você vai levar esse trabalho para o México agora no sábado, né? É isso aí. A gente fez um trabalho, na verdade a gente já vinha estudando o perfil sociodemográfico, né, das diferentes categorias religiosas que nós temos no país, isso com base nos dados do censo, né? Nas últimas pesquisas divulgadas pelo Datafolha no primeiro turno, juntamente com outros 2 colegas, né, nós fizemos alguns estudos e a gente pôde identificar o voto das vertentes protestantes, né, dos evangélicos, esmagadora maioria no candidato Jair Bolsonaro, né? A gente tem aí uma maioria de católicos, por exemplo, votando no Fernando Haddad, temos muitos ateus, né? Essas análises com base nos dados do Datafolha, né? E aí a gente cruzou isso, que eles divulgam essas informações por grupo socioeconômico, religião, enfim.
e um grande número de ateus apoiando Ciro Gomes. Então foi um outro resultado interessante, a Marina Silva desidratando entre os evangélicos de uma forma muito forte, né? Então ela começa a perder votos dos evangélicos de uma forma muito intensa, justamente para o Jair Bolsonaro. Quando a gente tem, por exemplo, o Edir Macedo... A propósito da Marina, né, hoje eu vejo na internet, né, no WhatsApp, aliás, sim, uma charge de um disco voador e ela sendo abduzida. Quase os votos dela sendo abduzidos, né? É quase isso. E a gente vê que, a partir do momento em que o Edir Macedo declara votos, né, declara seu voto, que até aí ele estava no centrão, com aquele partido dele, o PRB, né? Ele estava no centrão ali, não sabia muito bem quem apoiar, tinha acabado indo para o lado do Geraldo Alckmin, não deu muito certo, e aí ele acaba agora declarando voto no segundo turno no Jair Bolsonaro, né? No primeiro turno ele fez isso, né? E no segundo turno também. A partir do momento que ele declara um voto nesse candidato do PSL, na mesma semana o candidato já tem uma alta enorme do número de votos, na casa de 7%, né? Isso captado pelos dados do Datafolha, né? Então, assim, é importante também de considerar essas transformações religiosas que o Brasil vem atravessando. E esses institutos de pesquisa que façam-me o favor, né? De vez em quando dão umas pisadas na bola, cada um tem um dado, um discrepa absolutamente do outro, aí quando chega perto da eleição muda tudo, o quadro, negócio... Eu sou absolutamente contra essas pesquisas, acho que elas induzem e manipulam. As pesquisas induziram, com certeza, porque quando a gente viu o cenário já se afunilando pelas pesquisas no primeiro turno, muita gente mudou seu voto e já foi para o voto útil. Eu vou te pedir para a gente continuar avaliando essa questão, sim, na volta da entrevista. Leandro Bessanelli é cientista social, doutorando em demografia e está mostrando para a gente um quadro interessante que ninguém mostrou até agora. Essa questão da religião e da divisão da influência de cada credo no processo eleitoral desta eleição. Ele volta já já. Não saia daí. Veja depois do intervalo. Pinda está criando o primeiro PEV da cidade. Nós voltamos já.